Eu convido você então para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 7. É a palavra que o Senhor tem aos nossos corações na noite de hoje. Versículo 30 vai dizer assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou podemos dizer, porque ainda não era chegado o seu tempo. Pode tomar o seu assento? Eu orava a Deus e dizia: Deus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale na noite de hoje? E aí Deus falou para mim: tempo. Eu falei: Deus, amém. E dentro disso, queridos, eu quero trazer na noite de hoje 3 questões de tempo para você. Eu sei que quando a gente fala de tempo, e aí eu vou abrir um leque aqui, a gente fala de tantas coisas. As pessoas ultimamente dizem que a vida é corrida e ela não tem tempo. Às vezes não foi para tal lugar porque não teve tempo. Às vezes não conseguiu fazer algo porque não teve tempo. E a gente pega também aquele outro lado das pessoas que vivem correndo e dizendo essa questão de tempo, que o tempo é precioso, que ela chega ao ponto de até um WhatsApp. E ela diz: olha, quando você mandar uma mensagem em áudio, mande no máximo 1 minuto, porque eu não tenho tempo para ouvir um áudio de 2 minutos, 3 minutos e por aí vai. E se por um acaso você mandar áudio maior, essa pessoa às vezes nem vai ouvir. Mas quando eu olho para essa questão de tempo, o que me admira é que Deus, 24 horas, Ele tem tempo para nós. Se você parar para falar com Ele à noite, Ele está lá para te ouvir. Se você parar para falar com Deus na parte da manhã, Ele vai estar lá para te ouvir. Se você for falar com Deus à tarde, Ele está lá para te ouvir. Se você for falar com Deus na madrugada, Ele está lá para te ouvir. Então, enquanto o ser humano, muitas das vezes, ele vai dizer que não tem tempo, Jesus sempre vai dizer: eu tenho tempo para você. Olha como Deus, Ele é tão bom, porque não importa se nós falarmos um pouquinho, ou não importa se nós falarmos bastante, Ele sempre vai estar lá prontamente para nos ouvir. Então, dentro desse contexto que eu estou trazendo para você sobre tempo, nós acabamos de refletir numa passagem que vai trazer sobre o poder do tempo nas nossas vidas. Então veja, Deus, Ele não vive no tempo. Pelo contrário, Deus, Ele vive na eternidade. Para Deus não há passado, não há presente e não há futuro. Ele está na eternidade. E eu quero que racionalmente você, na noite de hoje, possa entender essa palavra que Deus quer falar com você. E dentro desse contexto que Deus não vive no tempo, porque Ele é a eternidade, lá em Salmos 90, o versículo 2, você se quiser abrir sua Bíblia, Salmos 90, o versículo 2, essa minha tradução agora é na linguagem de hoje, ela vai dizer assim: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. O versículo 5 vai dizer: tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã. E aí o versículo 6 vai dizer que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Veja o poder de Deus como é totalmente diferente do poder do ser humano. O tempo de Deus como é totalmente diferente do tempo do ser humano. E às vezes eu fico me perguntando, nós seres humanos, às vezes nos questionamos porque algo de nossa vida está demorando.
Às vezes nós não conseguimos entender e a gente diz: pai, eu tenho orado tanto, mas eu ainda não tenho recebido a bênção. Deus, eu tenho pedido tanto, mas parece que o Senhor não tem ouvido a minha oração. Mas aí eu quero que na noite de hoje você possa entender, porque Isaías ele vai dizer que Deus ele tem um ouvido e ouve. Ele tem uns olhos e ele está vendo a gente. Ele tem boca para responder a nossa oração. Então entenda que quando você está pedindo algo para Deus, ou quando você está esperando algo de Deus, Deus, no tempo dele, ele vai trazer aquilo que você está pedindo. O problema é que às vezes nós queremos ficar calculando o nosso tempo dentro do tempo de Deus e questionar a Deus o nosso tempo dentro do tempo dele. E não há jogo nisso, porque o tempo de Deus é o oposto do nosso tempo. Entenda, acabamos de ler aqui em Salmos 90, no versículo 4, que diz: diante de ti 1000 anos são como um dia. Então veja, aquilo que para você está parecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que você está pedindo algo para Deus, Deus está falando: fica tranquilo, eu vou te abençoar, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou trazer aquilo que tu quer, e talvez da forma melhor que tu precisa. Mas você precisa ter paciência, você precisa entender que o tempo de Deus vai ser melhor do que o meu tempo. Às vezes a gente tem aquele costume de dizer: puxa, se acontecesse isso agora, se eu conseguisse isso agora, para mim seria tão bom. Será que de fato seria tão bom para você? Se aquilo que você pede, se aquela bênção que você almeja fosse agora, nesse exato momento, seria bom para você? E aí eu te faço uma pergunta bem básica. Talvez o grande problema da sociedade se fala em dinheiro. Ah, se eu tivesse um dinheiro melhor. Ah, se eu ganhasse X mil reais, a minha vida mudaria. Mas espera, aí eu faço uma pergunta para você. Se hoje você na vida pudesse ganhar 10 milhões de reais. Uau, é muito dinheiro. 10 milhões de reais. O que você faria com esse dinheiro? Aí talvez você vai dizer: olha, eu sumiria aqui de Luiz Eduardo para ninguém me ver. Ah, talvez eu compraria carro, casa, e eu faria tudo o que eu desejo. Mas aí entra a principal pergunta: e a minha vida com Deus? Será que ela continuaria? Ou por uma vez eu receber uma bênção tão magnífica na minha vida, será que eu continuaria sendo fiel com Deus? Então veja que às vezes nós queremos que Deus faça uma mudança em algo ou em alguém, mas será que nós estamos preparados? Às vezes pedimos por uma salvação de alguém da nossa família, às vezes pedimos por uma melhora no emprego, às vezes nós pedimos para que Deus mande uma saúde, às vezes nós iremos pedir que Deus possa mandar finanças para nós. Mas e aí? Se Deus ele trazer tudo isso que nós estamos pedindo, como nós continuaremos na presença de Deus? Como será o nosso tempo perante o tempo de Deus? Será que continuaremos sendo sábios, humildes, porque alcançamos a bênção que Deus queria? Ou simplesmente nós deixaremos que o nosso ego diga mais alto, que o nosso eu diga: olha, se fulano foi curado porque eu orei por ele. Ah, se o meu marido ele está hoje na casa de Deus, foi porque eu estive orando por ele. Ou talvez eu serei tão humilde e entenderei: se o meu marido hoje está na casa de Deus, porque Deus, ele trouxe ele para estar na casa de Deus. Se eu tive uma mudança no meu emprego, foi porque Deus ele quis que eu mudasse lá no meu emprego e tivesse uma vida financeira melhor, um cargo melhor na minha vida. Entenda bem, queridos, a Bíblia vai dizer que quando
nós oramos, nós precisamos ter sabedoria na nossa oração. Por quê? Porque muitas das vezes nós não iremos receber aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos mal. E aí às vezes a gente questiona e diz: oh Deus, mas e aí? Por que eu não consegui? Por que eu não recebi? Primeiro passo: sabiamente eu estou orando a Deus? Eu estou. Então agora eu vou entrar dentro do tempo de Deus. Há um processo da nossa vida que nós entendemos que quando nós entramos com Deus. Quando nós terminamos o processo, nós terminamos com Deus. E aí a gente fala: eu sei que eu vou vencer. Mas o segredo aqui não é quando você entra ou quando você sai, é o processo. Será que eu entendo ouvir a voz de Deus? Será que eu compreendo quando Deus quer que eu continue aqui? Mas ainda que talvez para mim seja tão difícil estar aqui, mas é aqui que eu vou alcançar a minha vitória. Sabe aquela palavra obediência? E aí às vezes é difícil obedecer. Às vezes nós reclamamos com um neto, com um filho, com uma criança, que ele precisa obedecer, e quando ele não obedece, nós adultos somos os primeiros a reclamar: mas que menino difícil de me entender. E nós, quando precisamos entender a voz de Deus, quando nós precisamos obedecer a orientação de Deus, e também estamos sendo rebeldes, também estamos sendo difíceis de estar ali no caminho que Deus quer. Entenda, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14 em diante, Deus, Ele é o criador do tempo, e eu estou falando para você do tempo, foi Ele quem criou o tempo. E aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia vai dizer: então Deus disse que haja luzes no céu para separar o dia da noite, e para marcarem os dois, marcar dias, marcar anos e marcar estações. Essas luzes, o versículo 15 diz, brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. O versículo 16 vai dizer: Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Veja o cuidado de Deus de entender: opa, eu preciso trazer uma claridade para você, então eu vou colocar o sol. E ao mesmo tempo também eu preciso trazer a noite, mas a noite não vai ser escura, vai ter uma lua, ela é menor, mas ela vai estar iluminando. Entenda que dentro disso, Deus, Ele não precisa do tempo, pelo contrário, Ele usa o tempo porque nós precisamos do tempo. E uma vez que nós precisamos do tempo, então dentro desse tempo, Ele trabalha a nosso favor. Então veja, certa vez Ele nos colocou nesse planeta chamado Terra, mas antes que nós existíssemos nessa Terra, Ele foi criando a natureza. Ele foi criando tudo dentro de um tempo, dentro de uma vontade, para quando lá na frente Ele olhasse que tudo isso era bom, Ele falou: agora eu vou trazer o ser humano para habitar nessa terra. O ser humano, eu vou levar para ele sabedoria. O ser humano, eu vou levar para ele entendimento. O ser humano, eu vou fazer com que ele avance, que ele conquiste, que ele possa entender que eu sou o Deus do dia, que eu sou o Deus da noite, que eu sou um Deus que eu tenho tempo para ele suficiente. Mas aí a pergunta fica no ar: será que nós estamos dedicando o nosso tempo para Deus? Será que nós estamos reservando durante essas 24 horas que existe no dia, se nós estamos nos dedicando a Ele, dizendo: Deus, esse meu tempo aqui é para o Senhor. Esse tempo aqui eu vou estar jejuando. Esse tempo aqui eu vou estar te adorando. Esse tempo aqui eu vou estar prostrado diante da tua presença, orando, agradecendo, intercedendo por ti. Será que isso nós estamos fazendo? Ou às vezes a nossa vida é tão corrida que eu não tive tempo hoje de orar. A minha vida foi tão corrida que eu não tive tempo de jejuar.
A minha vida foi tão corrida que eu só consegui orar 30 segundos. Talvez menos, porque eu só disse obrigado, Senhor. E aí eu quero questionar a Deus por que Ele não me abençoa. E aí muitas das vezes o que eu faço? Eu digo a Deus, mas o Senhor sabe o que eu estou passando. E aí a gente acha que isso se resume uma oração. Queridos, por mais que a Bíblia vai dizer que antes de nós colocarmos palavras em nossas bocas, Ele já sabe o que nós iremos pedir, Ele já sabe o que nós iremos falar, mas ainda assim Ele quer, eu quero o seu tempo, eu quero o seu tempo para vir aqui e falar comigo. O problema é que às vezes a gente só sabe pedir, mas não sabe conversar com Deus. A gente sabe conversar com a vizinha, a gente sabe conversar com uma irmã aqui da igreja, a gente sabe conversar com qualquer pessoa, mas com aquele que nós precisamos conversar, que se chama Jesus, esse a gente não conversa. Esse a gente só sabe pedir, como se fosse obrigação dele de nos dar, como se fosse obrigação dele de nos atender. Entenda que a misericórdia do Senhor é que faz que cada dia nós sejamos abençoados. É a misericórdia dele, não é a obrigação dele. Não é a minha petição diária que vai obrigar Deus a atender um chamado. Pelo contrário, é eu quando entendo que eu sou uma criatura e dependo de um Criador. E muitas das vezes o papel quer ser invertido, que é a criatura questionando com o Criador e querendo ser mais do que o Criador e dizendo: ah, Deus, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, porque está errado isso, está errado aquilo. Opa, peraí, eu sou apenas a criatura, eu sou quem Deus formou, e Ele quer que nós, com inteligência, conversamos com Ele. Você fica ali pedindo, mas quando você entende tudo isso, entenda, Deus ele não chega nem adiantado e nem atrasado, Ele chega na hora certa. Nós nos atrasamos, nós nos antecipamos, mas Ele é na hora certa. Sabe quando você se desespera? E desculpa eu dizer, se desespera à toa. Porque a partir do momento quando nós temos Cristo Jesus, nós entendemos que o tempo está na mão dele, que a resposta está na mão dele. Sabe quando o médico ele te dá uma notícia que você não queria ouvir, mas você sai de lá na bênção? E alguém pode tratar com você e diz: mas tu é maluca? Olha o que o médico falou para você. Não, minha vida está na mão de Deus. E dentro dessa vontade de Deus e do tempo de Deus, vai ser diferente do que o médico disse. Aquela porta que você bateu e você ouviu um não, tudo bem, não foi um não porque não era para ser agora, porque na hora certa Deus ele vai trazer a resposta que eu preciso. Queridos, quando você começa a entender a Bíblia, você age diferente. Entenda, dentro dessa questão tempo, e que eu mencionei para você que Deus não chega adiantado e nem atrasado, Ele chega na hora certa. Eu estava passando por isso agora, final de ano. Aonde eu morava, o contrato da casa iria vencer, e o dono da casa, ele disse para mim: olha, eu não vou poder renovar com você, eu estou com as minhas filhas que moram lá em Barreiras, e está vindo aqui para Luiz Eduardo, e você precisa procurar uma casa. Eu falei: tudo bem, e comecei a procurar. Eu tinha o prazo até dia 21 de janeiro para me mudar, e eu falei: Deus, o tempo é curto, mas está nas tuas mãos. Procurei, e um belo dia, Deus falou assim para mim: confia. Eu falei: Deus, então a partir de hoje eu paro de procurar casa, porque eu estava procurando e eu estava me entristecendo e estava questionando a Deus: oh Deus, mas eu não estou conseguindo, os dias estão passando. E Deus falou assim para mim: confia. E aí naquele dia eu falei: Deus, a partir de hoje eu vou confiar. Não procurei mais casa. Eu falei: Deus, o Senhor
vai tocar no coração de alguém, e esse alguém vai alugar uma casa. E esse alguém chegará até a mim, e através disso, a tua bênção chegará para mim, no tempo certo, nem atrasado, nem antecipado. E eu simplesmente disse: Deus, o meu limite é até o dia 21, e o Senhor é o dono do tempo. Queridos, tão fantástico você entender o que é confiar, o que é acreditar, que um belo dia, antes do ano acabar, eu recebi uma ligação: olha, eu estou sabendo que você está procurando uma casa, e tenho eu uma casa para alugar para você. E hoje eu estou nessa casa, e eu saí do imóvel bem antes do prazo que eu tinha. Por quê? Deus não chegou antecipado, Ele chegou na hora certa. O ano virou e eu virei em paz. Eu falei: Deus, eu já estou numa casa nova. Olha o Deus que nos surpreende. É um Deus que Ele só pede para você: confia, espera. Mas o nosso problema é que a gente quer ficar enfeitando o pavão, e aí quer fazer o Deus simples ser um Deus burocrático. Aquele pedido que Deus fez na sua vida ser algo muito louco, de deixar você toda maluca. Não, não. Ele só disse para você: eu sou o dono do tempo, eu que mudo a história, eu que trago para você. Mas você precisa confiar. A gente confia em tanta gente às vezes. Ah, fulano falou que vai me ajudar. Ah, Beltrano falou que vai me dar aquela oportunidade. Aí a gente até se decepciona, porque o fulano que disse não cumpriu com o que disse. Mas Deus, quando Ele fala: eu vou te abençoar, eu vou trazer, eu vou fazer, você pode ter certeza que faz, que traz, que abençoa, que muda, é Deus. Mas você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você vai continuar orando e nada vai mudar. Você vai continuar reclamando e nada vai mudar. Entenda, em Gálatas capítulo 4, eu disse para você que Deus, Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. E o que eu estou dizendo para você é Bíblia. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 4 vai dizer: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Entenda, às vezes eu vejo muitas pessoas, eu vejo até senhoras aqui, que às vezes carregam o tempo chamado passado e trazem esse tempo para o presente. Como? Ah, porque no meu tempo era desse jeito. Ah, porque no tempo de hoje está desse jeito. Queridos, o tempo, quem controla é Deus. Naquele tempo lá atrás, Deus queria que fosse daquele jeito. Se você começar a ler a Bíblia lá em Gênesis, o que a Bíblia vai mostrar para você? Qual era o tempo de vida das pessoas? 900 anos, 800 anos, 700 anos. Aí Deus, Ele começa a cair esse tempo. Aí você vai continuando lendo lá em Gênesis, e qual é o tempo que Ele começa a trazer? Agora você vai ter 300 anos. Agora você vai ter 100 anos. E aí o que Deus, Ele depois diz para nós? Ó, você vai ter 70 anos. Se você passar disso, é hora extra. É você de levantar a mão para o céu e dizer: obrigado, Jesus. Então veja, o tempo de Deus é tudo controlado. Às vezes nós iremos olhar e vai se perguntar: meu Deus, 900 anos, 300 anos. Querido, a Bíblia, olha o tempo de Deus. Olha, quando Jesus, essa passagem de Gálatas, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Certa vez, Deus, Ele traz quem? Moisés para ser o libertador. Então naquele tempo, naquele período, Moisés vai ser o libertador. Mas aí chega um tempo que Deus fala o quê? Agora é o meu filho. Ele vai ser o libertador. Ele vai ser o transformador. É o tempo. Então eu disse para você poder entender, primeiro ponto: Deus não vive no tempo. Então eu disse para você de um Deus, de um tempo de Deus. Agora no meu
segundo ponto da mensagem que eu trago para você na noite de hoje, eu quero dizer sobre o tempo do homem. Ouvimos e entendemos o que é o tempo de Deus. Agora, o tempo do homem. O homem já começa precisando de 9 meses da barriga de uma mulher para que ele possa vir ao mundo. Então ele não vem da noite para o dia. Ele precisa de 9 meses. E aí depois que essa criança ela nasce, ela vai precisar aproximadamente aí de 10, 12 anos de sua vida para entender que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é uma fantasia. Talvez as crianças que nós vemos aqui na noite de hoje, totalmente inocente, vendo um mundo maravilhoso, vendo o super-herói como um super-herói, vendo os pais como o Deus deles. Mas aí o tempo vai passando, e aí ele vai entendendo uma certa feita da sua vida, dos seus 10, 12 anos. Para lá, a vida não é isso. A vida não é essa inocência toda. O ser humano ele é mau. O ser humano ele é corrupto. Aí você vai pegar ali, depois desses 12 anos, ele vai precisar de 21 anos. Ou melhor, quando ele nasce, depois que ele passa por esse processo, mas ele vai precisar de 21 anos. Para o quê? Atingir uma certa maturidade. Às vezes você vai pegar alguém de 14, 15 anos, 16 anos, que ainda não tem uma cabeça formada. Você diz algo, ele não entende. Às vezes não consegue nem ali sacar um dinheiro no banco, não consegue nem ali pagar uma conta de... Então ele está o quê? Formando uma maturidade. Aí aproximadamente com seus 18 anos, ele vai querer ser habilitado. Nesse percorrer da vida, ele está estudando para aprender a ler, escrever, ser alguém na vida. E aí depois de tudo isso, ele vai precisar exatos 30 anos de vida para ele ter maturidade. Porque quando ele atinge 30 anos, queridos, se até os 30 o ser humano não atingiu sua maturidade, esquece. Porque é daí para pior, exceto que ele mude. Sabe aquela pessoa, eu já ouvi muito, eu cresci desse jeito, eu fui desse jeito toda a vida, e eu não vou mudar. Esse é meu jeito, pronto, e acabou. E muitas das vezes tem aquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, você assim. E quer que a vida muda. E quer que Deus tenha uma transformação na sua vida. Não, Deus ele não é invasivo. Deus ele não quebra o coração de ninguém. Ele bate na porta. E ele pede para você licença para entrar na sua casa, limpar a sua casa, mente e coração, para fazer você uma nova pessoa. Sabe aquela pessoa que a gente olha e diz, ele era, mas não é mais. Ele fazia, mas ele não faz mais. Por quê? Porque ele tem Deus na vida dele. Ele entendeu na vida maturidade. Ele entendeu no progresso da vida dele uma maturidade também chamada cristã. Porque quando eu leio a Bíblia, eu tenho maturidade cristã. Quando eu vejo a vida de uma forma diferente, eu vou tendo maturidade. O problema é que às vezes a gente vai encontrando pessoas sem maturidade, casam sem maturidade, fazem coisas errôneas na vida porque não tem maturidade, fazem farra na vida e posteriormente quebraram a cara. Por quê? Porque não tem maturidade. E muitas das vezes tem alguém do seu lado, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia, a própria igreja que está ensinando. Não é por esse caminho, porque esse caminho você vai quebrar a cara. Mas no decorrer da minha vida, sabe que eu fui entendendo? Que tem gente que diz, eu quero quebrar a cara. E aí você vai fazer o quê? Deixa quebrar a cara. Porque você está dizendo, você precisa obedecer a Cristo. Eu não vou obedecer. Você precisa orar. Eu não vou orar. Você precisa estar na casa de Deus adorando Ele. Mas eu não vou adorar. Você precisa andar no caminho reto. Eu não vou. Então tá bom. Vai lá. Quebra a cara. Mas a gente está deixando de amar. A gente está deixando o inimigo levar essa vida. Não, queridos. Quando você vê a palavra de Deus mencionando sobre o filho pródigo, você vê um pai desprendido do seu filho.
Porque o filho diz o que para o pai? Ô pai, dá a minha herança, dá aqui o que eu tenho de direito. O pai não retrucou: não, meu filho, pelo amor de Deus, não vai embora. Tudo. Tá bom, você quer ir? Eu já venho te ensinando qual é o caminho. Mas você quer ir? Então tá aqui, ó, tudo que é seu. Agora fica à vontade. Claro que o pai, como pai, ele todo dia está ali, ele vai voltar. Eu sei que ele vai quebrar a cara, eu sei que vai dar errado, mas eu vou continuar aqui todos os dias esperando por ele. É o que Jesus muitas das vezes está fazendo conosco. Ele está todo dia falando para nós: queridos, para você ser abençoado, é por aqui o caminho. Para você alcançar aquilo que você pede, é por aqui o caminho. Mas a gente quer ir por aqui, quer ir por aqui. Aí Deus fala: vai, pode ir. Eu vou continuar aqui esperando por você, porque eu sei que você vai quebrar a cara, mas você vai voltar. E quando você voltar, eu continuarei tendo misericórdia com você e vou te colocar no caminho que você precisa. Aleluia. O problema que eu vou vendo, que muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque não querem estar no caminho. Ela acha que o caminho dela é melhor do que o caminho de Deus. Ela acha que a força do braço dela é melhor do que a força de Deus. Por quê? Porque a fé vai mostrar para nós que aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero alcançar, não é pelo que eu estou vendo, mas é por aquilo que eu estou acreditando. E aí, claro, quem está do seu lado vai dizer que você é louco, que você é louca. Mas ela está pedindo por algo que é impossível. Mas ela está pedindo por algo que é muito difícil. Difícil para o homem. Mas eu tenho fé, os meus olhos espirituais estão vendo a vitória. E aí entenda que dentro disso eu estou entendendo o tempo de Deus. Eu estou entendendo qual é o projeto de Deus para a minha vida. E aí o que eu vou levando nisso? Experiências. Por que particularmente eu gosto de conversar com pessoas mais velhas? Porque todas elas carregam experiências. E como eu costumo dizer, sempre são a voz da experiência. Mas muitas das vezes, principalmente a meninada de hoje, não quer ouvir. Esse velho, essa velha, ao ponto que chegam filhos que não chamam mais o pai de pai, a mãe de mãe. É o meu velho, é a minha velha. Não, é o meu pai. Ele é velho, mas ele carrega uma experiência que eu só vou quebrar a cara se eu não der ouvido para ele. A minha mãe, ela é velha, mas ela é a minha mãe, porque ela todo dia está me aconselhando, porque ela quer me ver bem, ela quer me ver prosseguir, ela quer me ver progredir. E aí a gente às vezes se dói porque, olha, eu falei com meu filho, mas ele não quis me ouvir. Eu falei com meu marido, mas ele não quis me ouvir. Eu falei com meu neto e ele não quis me ouvir. Queridos, a sua parte você fez. A gente precisa entender que existem pessoas que agarram um problema e dizem: eu amo esse problema e quero esse problema. E não adianta você ficar falando: sai dessa, não, deixa quebrar a cara. Jesus, que é Jesus, ele deixa, porque a gente vai ficar se preocupando. Aí a gente quer abraçar a causa de todo mundo. Olha, coitadinho de fulano está passando por um problema, vou abraçar a causa dele. Deus pediu para você abraçar a causa? Aí o problema dele vem para você. Meu Deus, eu não sei porque estou passando isso na minha vida, só fui ajudar fulano. Deus pediu para você ajudar fulano? Você não sabe qual é o processo que ele está passando. Cada um tem um processo e cada um vai ter um tempo dentro desse processo. Então entenda, eu disse para você aqui sobre o tempo do homem, eu no instante falei para você do tempo de Deus, estou falando para você do tempo do homem, e agora eu quero falar para você, para a gente chegar ao final, o tempo do mundo. O que é o tempo do mundo? Entenda, nós vivemos uma pós-modernidade. Isso começou lá em 1950. E aí a gente vê o quê? Num mundo que vai evoluindo. Evoluindo tanto em doenças quanto cura. Evoluindo em tecnologia. Quem diria que um
dia, um aparelho telefônico iria ser um computador, ser tudo na sua mão. Porque antes você precisava do quê? Uma máquina fotográfica. O celular era apenas para ligar. Para você falar com alguém, você escrevia uma carta. E hoje não. Tudo está em suas mãos. Quem diria que um dia ouviríamos a palavra internet? Quem um dia diria, recentemente mesmo eu estava lendo sobre isso, a cura da AIDS. Depois de tantos anos de estudo, meu Deus, que evolução! A ciência chegando na cura da AIDS. Caso que você nunca ouviria que seria curado. Aí de repente, agora, desses poucos anos, você ouve algo que abalou o mundo, mas ao mesmo tempo, uma prevenção para o mundo. E há quem ainda não acredite que a vacina pode ser eficaz, há quem julgue, porque começa a misturar coisas, mas esquece de olhar que a própria Bíblia mostra o quê? A evolução. A evolução no tempo. E por isso que eu disse, essas pessoas que ficam carregando o passado para o presente estão totalmente erradas, porque esquecem de viver o presente. Entenda, quando nós falamos de tempo, a Bíblia vai dizer em Salmos 115 e o versículo 16, vai dizer assim: os céus pertencem somente ao Senhor. Se você olhar a sua Bíblia, vai dizer justamente isso. Os céus pertencem somente ao Senhor. Mas aí na parte B do versículo do Salmo 115, versículo 16, vai dizer assim: mas a terra Ele deu aos seres humanos. A Bíblia não está dizendo que Ele deu a terra para o crente. A Bíblia está dizendo que Ele deu para o ser humano. O problema está aí, que o ser humano, ele fica comparando. Olha lá, fulano, uma vida tribulosa, uma vida errada e tem um carro do ano. Fulano, com uma vida toda errada e olha a casa dele toda bonita. Olha o trabalho dele, olha a família dele. Queridos, Deus quer que todos vivam bem, que todos conquistem, que todos tenham o melhor da terra. Mas por que não tem? Porque você não quer. Por que você não quer? Aí sabe o que a gente costuma dizer? Eu estava até conversando com minha mãe esses dias e nós falávamos justamente isso. Qual é a desculpa principalmente do crente? Olha, se Deus quiser, um dia eu vou colocar um telhado na minha casa. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar um sapato novo. Ah, se Deus quiser, um dia eu vou pintar essa parede. Queridos, Deus quer todo dia. Todo dia. Mas basta eu querer. Eu preciso fazer por onde? Peraí, eu quero mexer no telhado, eu vou juntar o dinheiro e vou arrumar o meu telhado. Ah, eu quero pintar essa parede, eu não tenho dinheiro para comprar a melhor tinta, mas eu consigo comprar um carro, já vou pintar a parede. Possa ser que eu não tenho dinheiro para comprar o melhor calçado, mas eu vou comprar um calçado que eu parcele 10 vezes lá na loja. Eu vou ter um telhado, uma parede bonita, um sapato bonito, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer. O problema é que nós, seres humanos, muitas das vezes queremos tirar a nossa responsabilidade e jogar no colo de Deus. Ah, porque se Deus quiser. Ah, porque se Deus quiser, hoje à noite eu vou lá para a igreja. Ah, porque se Deus... Não. É sim ou não que diz a palavra. Hoje eu vou para a igreja. Faça sol, faça chuva, eu estou lá na igreja. Ah, vai ter oração. Faça sol, faça chuva, eu vou estar lá. Porque eu quero estar lá. E aí, através do eu querer estar, Deus vai me abençoar. Ah, eu não fui, né? Eu até queria ir. Mas choveu. Mas lá no fundo, você não queria. Então veja, o que eu estou querendo dizer para você. E talvez se você esperou um pregador que iria pular, queria fazer um barulho. Não, queridos, esse é meu jeito. Porque quando eu entendo
racionalmente quem é Cristo, a minha vida, ela flui maravilhosamente bem. Uma pessoa me ligou ontem chorando e dizendo: olha, porque a minha patroa, eu gosto de ajudar pessoas, e a minha patroa me ofendeu dizendo que eu estou errada porque eu estou ajudando pessoas. Eu falei: tá, e aí? Não, então eu estou triste tudo. Você está triste? Não, você está errada. Você precisa de um filtro. Se a sua patroa, ela não gosta de ajudar pessoas, problema dela. Se você gosta, continue tocando barco. Ah, mas ela falou isso. Tá. Você vai continuar alimentando o que ela falou? Esquece, filho. Isso aí é uma experiência. Olha que legal, as pessoas não gostam de ajudar, mas eu gosto de ajudar, eu vou continuar ajudando. Ah, alguém vai me criticar porque você é xarope de estar indo para a igreja. Ah, mas dane-se. Se ele não gosta de ir para a igreja, eu gosto de ir para a igreja. Ah, porque ela é louca, fica 1 hora orando. Você não gosta de orar? Eu gosto de orar. Sabe por quê? Porque no final de tudo isso que nós estivermos fazendo, vai valer a pena lá no céu. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai dizer: valeu a pena eu ter ficado orando muitas horas, valeu a pena eu estar todos os dias na igreja, valeu a pena eu romper o sol à noite, romper a dificuldade para estar na casa de Deus, porque o que eu estou fazendo não é para o homem, é para Deus. O problema é que às vezes as pessoas, elas querem aplauso do homem, elas querem que o homem observe. Ah, fulano é querido, está todo dia lá na igreja. Não. Se você perguntar para mim, eu amo meus pastores, mas eu não bajulo eles, e nem gosto que eles me bajulem. E eu já falei para eles: falei: pastores, não espere de mim aplauso, porque eu não dou aplauso. Eu estou na casa de Deus porque eu amo Deus, porque eu sirvo Deus. Eu estou aqui para ser útil. No que vocês precisarem, eu estou aqui. Mas olha, pastor, eu estou aqui, hein, pastor? Eu estou aqui. Não, se me viu ou não viu, pouco me importa. O importante é que Deus viu. Deus viu aquela oração que eu estava fazendo, viu aquele jejum que eu estava fazendo, viu aquele esforço que eu tive. Mas às vezes a gente quer o quê? Olha, porque eu caí no buraco, a chuva me molhou, o teto caiu e tudo, para eu estar aqui, como se tudo isso fosse uma grandeza para eu alcançar aquilo que Deus quer. Não, porque a Bíblia vai dizer que não adianta de nada. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que tudo aquilo que eu vier fazer para Deus, se eu não tiver amor, não vale de nada. Eu posso estar aqui pregando, mas se lá fora eu não abraçar meu irmão, não vale de nada. Eu posso estar aqui, e como tem muitos religiosos, olha, é pecado isso, é pecado aquilo, mas vamos lá. Até que ponto a minha visão é pecado? Porque é o que eu costumo dizer, tem gente que não devolve a tupperware da irmã, e é pecado. Mas aí eu quero dizer o quê? Porque aquela irmã estava de calça, estava com uma saia rachada, estava de bermuda, porque é pecado. E a tupperware que eu não devolvi? É pecado. Então veja o religioso querendo ser santarrão no meio disso, e querendo colocar em xeque o que ele faz. Olha, porque eu fui na igreja, porque eu limpei as cadeiras, porque eu limpei o chão. Tá, mas eu não amo o meu próximo. Eu não pago quem eu devo. Eu estou errado. Eu não estou a favor do que Deus quer, mas eu quero ser religioso. E entenda, o Evangelho de Lucas vai dizer: loucos essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens para apresentar para Deus? Porque para o pastor, a pastora, o obreiro, eu posso mostrar o que eu estou fazendo. Mas e para Deus? O que de fato eu estou fazendo? E aí é muito sério, queridos. Por isso que a gente não pode ficar olhando o que o outro está fazendo. Porque às vezes a gente quer se igualar. Porque fulano faz, e é por isso que ele tem mais oportunidade, então eu também vou fazer. Não. O tempo é de Deus. Se o tempo hoje é para ele, então deixa ele. Porque se for para eu passar por aquilo,
Deus vai fazer o quê? Alguém enxergar, alguém notar para mim, e eu ser abençoado. E a minha bênção é diferente da bênção dele, é diferente da bênção dela. Mas a geração de hoje, ela acaba sendo o quê? Individualista. E ser tão individualista que eu não vou lá, eu não vou fazer, eu só vou fazer em troca. Eu estou puxando o saco do pastor aqui porque eu quero um cargo. Eu estou fazendo coisas aqui na igreja porque eu quero ser notado. Esquece, queridos. Você tem que fazer de coração aberto e dizer: Deus, é para ti, é o melhor, é o para ti. Sabe, até a oferta que a gente traz aqui na casa de Deus, entenda, na sua mão se chama dinheiro. Mas quando você entende que aqui no reino de Deus é semente, até a sua oferta começa a ser diferente. O problema é que a gente pega o resto e quer trazer para a casa de Deus e ainda usa a parábola da mulher pobre. Mas é tudo que ela tinha. Pobrezinha. Não, queridos. Ali era o tudo dela. O tudo. Sabe o que é o tudo? Olha, eu estou oferecendo a melhor água. Eu estou oferecendo a melhor roupa. A gente não tem esse costume. As mulheres, principalmente, quando vai chegar uma visita em casa, eu vou pegar o melhor prato, eu vou pegar o melhor copo. Se a pessoa vai se hospedar na sua casa, você pega a melhor toalha, você pega ali a melhor cama, mesa e banho para colocar para essa pessoa, para que o quê? Para que essa pessoa saia feliz da sua casa. Então você está dando o quê? O melhor para ela. Às vezes você vai fazer aquela sua melhor comida. Porque eu estou recebendo fulano aqui em casa, então eu quero dar a melhor. Mas aí, por que para Deus é diferente? E aí a gente vem para a casa de Deus e não fala: olha, Deus, é 20 reais, é 50 reais, é 100 reais. É esse aqui que eu vou pôr. Porque na minha mão é dinheiro, mas na tua casa é semente. A gente quer sempre o melhor fruto. Mas será que a gente está colocando a melhor semente? A gente sempre quer que Deus nos abençoe. Mas será que a gente está tendo aquele tempo de oferecer a nossa adoração para Ele? De falar: Deus, é 5 minutos, mas é o meu melhor. É 1 hora de oração, mas é o meu melhor. É o tempo que eu saio da minha casa e estou aqui na casa de Deus, porque é o melhor que eu estou te dando. Ou eu estou indo para a igreja porque não tem nada para fazer em casa. Eu estou indo para a igreja porque os pastores precisam ver que eu estou aqui na igreja. E aí a gente quer questionar a Deus sobre o tempo. Porque olha, Deus, eu faço isso e ainda não recebi. Esquece. Você está orando errado. Você está agindo errado. Você está colocando uma proposta perante o altar do Senhor totalmente errada. E aí você não vai conquistar. Deus, Ele conquistou a vida eterna para nós. Deus, a gente vai conquistar aqui na terra um bom trabalho, ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser um bom filho. A gente está aqui conquistando, vamos fazendo a diferença. Aquela pessoa não presta, mas eu presto. Aquela pessoa, ela é de má fé, mas eu vou ser de boa fé. Entenda. Quando eu falo para você sobre essa questão de tempo do mundo, e agora eu vou, para fechar a palavra, eu vou falar para você do tempo dos outros. Eu estou falando para você de tempo. Se você está atentamente ouvindo a palavra, eu falei para você do tempo de Deus, do tempo do homem, falei para você do tempo do mundo, e agora eu vou falar para você do tempo dos outros. Veja, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos, eu gostaria até que você pudesse acompanhar, você que tem aí a sua Bíblia, Salmos 73. Existe aqui um salmista, e ele justamente vai dizer o que muitos de nós vivemos. Entenda bem, Salmos 73, versículo 3 em diante, vai dizer assim. Vou fazer uma leitura com você até o versículo 24, para você entender o que a Bíblia fala sobre o tempo dos outros. O versículo 3 vai dizer assim: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus. Por quê? Porque fiquei com inveja deles. O versículo 4 vai dizer:
Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Quem está dizendo aqui é um salmista. A visão dele em querer ver o tempo dos outros. Aí o versículo 5, o salmista vai dizer: eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fossem um colar e a violência como uma capa. O versículo 7 vai dizer: o coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Olha o que diz o versículo 9: falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Olha o versículo 10: assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Olha o versículo 11: eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. É o que nós vamos vivendo, é o que o salmista está dizendo. Nós vamos passando por tudo isso. Aí o versículo 12 vai dizer: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Quantas vezes a gente vai dizendo essas coisas no nosso dia? Ah lá fulano, olha o carro de fulano, a casa de fulano. Entenda, é a Bíblia mostrando para você. Aí o versículo 13, aí o cenário já começa a mudar. Veja que começa a mudar. O salmista vai dizer: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim, muito difícil. O versículo 17 vai dizer: porém, quando fui ao templo, quando ele foi à casa de Deus, olha a mudança radical agora. O versículo 17: porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. O 18: tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. O versículo 19: eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Versículo 20: quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O versículo 21: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Aí o versículo 22 diz: eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Aí o versículo 23 diz: no entanto, estou sempre contigo, e tu tens segurado nas minhas mãos. Aí o versículo 24 diz: tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberá com honras. Você entendeu? O salmista, ele começa aqui dizendo, não é Salmo de Davi, queridos, por isso que eu estou dizendo, é um salmista, não é Davi dizendo isso. Ele começa a questionar o que muitas das vezes nós fazemos. Ah, Deus, a vida de fulano, ah, Deus, a vida de Beltrano, e olha a minha como é que está, porque fulano é mau e as pessoas estão ali, ó, atrás deles. Olha, porque fulano disse que ia fazer e não fez. Mas espera aí, eu disse para você nesse instante, o que Deus faz com aquele é diferente do que ele vai fazer comigo. O tempo que Deus tem para aquele é diferente do que ele tem para comigo. Então quando o salmista ele começa a entender, opa Deus, então peraí, eu fui para a tua casa,
Lá eu comecei a ouvir a tua palavra e comecei a entender, a compreender que eu era um animal sem raciocínio, sem entendimento. Então, olha Deus te guiando. Você está errando porque você está por aqui, mas agora eu te quero por aqui. Aí é quando ele diz aqui no 24: tu me guias com o teu conselho. Então Deus está o quê? Nos guiando. Alguém está criticando de um lado, do outro? A gente está aqui, ó. Eu estou prosseguindo sem olhar para o lado. Eu estou prosseguindo porque meu alvo é Cristo. Por quê? Olha o que diz: porque no fim me receberá com honra. Não importa quem está te criticando, não importa a vida que você está levando, o que importa é o Deus que você está servindo. O que importa é como você está servindo esse Deus. Meia boca ou dando tudo para Ele. Aí por isso que a gente vê hoje esse grande problema que o Brasil vai enfrentando, que são essas doenças psicossomáticas, que são o quê? Causadas pelo o problema emocional que a pessoa tem, que acaba tendo uma ligação direta com a saúde dela e que bate o quê? No físico dela. Ah, eu estou com um problema e não sei o que é. Ah, eu estou passando por tal coisa e eu não sei o que é. Isso daí é problema que nós estamos trazendo para nós, sabe por quê? Nós estamos criticando ou mesmo não andando no tempo que Deus quer. Então, para eu concluir, o que eu quero dizer para você é assim: se a partir de hoje, depois de tudo isso que eu te falei perante a Bíblia, sobre o tempo, e você começar a confiar em Deus, entender o tempo dele e caminhar do jeito que Ele quer, no fim, receberás com honra. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E se você acredita na Bíblia, ela vai mudar tudo o que você está querendo. Ela vai trazer aquilo que você merece. Por quê? Porque você está pedindo para um Deus que é fiel e verdadeiro. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer essa rica oportunidade que foi me dada e que as palmas possam louvar o nosso Deus.